E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 27. E logo em seguida desse capítulo nós vamos gravar também o Evangelho de Mateus no capítulo 28. Hoje nós vamos fazer essa gravação de 2 vídeos que vão ser postados de maneiras individuais, né, de forma individual. Porém, hoje é o encerramento da nossa série de vídeos sobre o Evangelho de Mateus. Então, agora nós vamos gravar o Evangelho de Mateus no capítulo 27 e depois nós já vamos gravar, então, o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. E o capítulo 27 vai falar o seguinte, sobre o suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Judas à morte. Aqui eu vou ler todo o capítulo. E no meio dessa leitura, quem acompanha aqui já sabe, no meio da leitura a gente vai fazendo alguns comentários, que é importante para quem está estudando capítulo individual. Então eu vou fazer toda a leitura, vou tentar não ser tão lenta na leitura, mas eu vou fazer os comentários juntos também, tá bom? De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, como cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Aqui então, né, lembrando que o Evangelho de Mateus, isso a gente sempre comenta desde o começo, ele é um evangelho que tem muitas referências ao Antigo Testamento, né, porque foi um evangelho escrito, direcionado aos judeus, e então tem muita referência. Aqui é mais uma referência de uma profecia que Deus usou Jeremias para falar sobre essa profecia, né, que essa profecia é citada então, onde se cumpriu essa profecia através ali da atitude de Judas, né? Em seguida vai dizer o seguinte: Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão lhe fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era de costume o governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que eu lhes solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Barrabás, ele pergunta, né? Barrabás ou Jesus chamado Cristo, porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então sempre houve essa influência dos chefes dos sacerdotes, né? Esses líderes religiosos que sempre estiveram contra Jesus. Então perguntou ao governador, né, qual desses dois, e eles foram instigados a pedirem para que Jesus fosse condenado e Barrabás fosse solto. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Perguntou Pilatos. Todos responderam: crucificam. Por quê? Ele pergunta. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão, e esse momento é muito conhecido, né? Até tem a expressão que às vezes as pessoas, quando não querem se envolver num problema, eles dizem: eu tô lavando as minhas mãos, né? E foi o que Pilatos fez, e disse que estaria lavando as suas mãos, e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e os entregou para ser crucificado.
Depois, em seguida, vai falar sobre a questão dos soldados que zombaram de Jesus, né? Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. O pretório era um tipo de tribunal que ali existia uma autoridade, né? Ele foi levado para esse pretório e reuniram-se toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: "Salve, rei dos judeus!" Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Aqui já mostra uma grande humilhação que Jesus passou, né? Que eles tiraram realmente a roupa de Jesus, ele ficou ali sem essas vestes, foi humilhado, foi zombado. Então aqui essa humilhação já foi uma humilhação muito grande, mas era só o começo do que ainda ia acontecer até a crucificação, né? Em seguida, então, vai falar sobre a crucificação. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram suas roupas, as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se vigiaram ali. Por cima da sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele, que essa acusação seria: "Este é o Jesus, o rei dos judeus." 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passaram lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: "Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus", né? Eles estão fazendo aqui uma menção de algo que Jesus tinha falado anteriormente, né? Que na verdade ele não estava falando ali sobre aquele templo, mas sim sobre o seu próprio corpo, né? Se você acompanhou as outras leituras, você vai saber que Jesus tinha feito essa citação anteriormente. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: "Salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. É o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus." Então eles estavam usando tudo aquilo que Jesus tinha falado, demonstrado, para acusar Jesus naquele momento, que já era um momento tão difícil, né? Igualmente insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Em seguida vai falar então sobre a morte de Jesus. "E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste?" Quando alguns deles estavam ali, ou quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: "Ele está chamando Elias." Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus beber. Mas os outros disseram: "Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo." Então, em todo momento tinha aquela questão, né? Deixa ele, deixa sofrer, vamos ver se vai adiantar alguma coisa, se alguém vai vir socorrer. Então já era tudo uma coisa muito humilhante para Jesus, né? Tudo ali estava contra ele realmente. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus, o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus, né? Eles viram que de fato aquilo era algo muito sobrenatural. Imagina, a terra escureceu, né? O véu do templo se rasgou. Então naquele momento eles realmente viram que o que eles tinham feito era algo que eles tinham feito contra o próprio Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, né? As mulheres sempre estavam ao redor de Jesus, servindo o ministério de Jesus, entre elas as mulheres que foram alcançadas pela palavra que Jesus pregava. Então elas estiveram com Jesus até
esse momento da crucificação, né? Então, acontece em seguida o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, o envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse... Depois de tudo isso, algumas pessoas ainda continuavam falando sobre ele dessa maneira, né? E essas pessoas eram os chefes dos sacerdotes, para ver como eles estavam cauterizados para aquilo que Jesus, para a verdade que havia em Jesus, né? E que aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior que o do primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, e lacraram a pedra. Então aqui vai falar toda essa narrativa, né? O capítulo 27 é um capítulo bem explicativo, bem histórico, né? Vamos dizer assim, que narra desde lá da parte onde onde Judas traz Jesus, vai narrar desde essa parte até então o final ali, onde realmente a pedra, né? 2 coisas bem simbólicas, né? A traição ao arrependimento ali, né? Quando Judas cai em si e vê que o que ele fez foi algo muito grave, que ele vê que não tem mais o que fazer, que na cabeça dele, só se matando mesmo. Na cabeça dele é isso que acontece, né? A gente vê que o suicídio, desde muito tempo, ele é uma alternativa quando as pessoas estão desesperadas e sentindo alguma dor muito profunda. Então, naquele momento, Judas viu que o que ele fez foi um grande erro. Ele se levantou contra o próprio Filho de Deus, apesar de que aquilo estava escrito para acontecer, mas ele foi a pessoa infeliz de estar naquele momento fazendo aquilo. Então, ele cai em si, comete o suicídio. Então, desse momento em que ele cai em si, comete o suicídio, até o momento em que a pedra do sepulcro ali é selada pelo aquele destacamento que foi permitido por Pilatos a ir até lá. Então, esses são dois pontos, né? Do momento em que Judas cai em si até o momento que a pedra do túmulo ali do sepulcro é fechada. Aqui é descrito todo esse momento, tudo que acontece nesse meio tempo, né? Nesse decorrer da história. Então, para quem estuda a Bíblia, para quem quer descobrir o que aconteceu de fato, como foram os fatos, como foi a morte de Jesus, o que aconteceu, tudo que aconteceu e que foi algo que marcou a humanidade, o capítulo 27 é um capítulo muito histórico, com muita informação, para que a gente entenda exatamente quais foram os passos de Jesus até a cruz, né, da traição até a cruz. Os capítulos anteriores vão falar também sobre a última ceia, sobre as últimas ações de Jesus em relação ao ministério dele, mas o capítulo 27 vai narrar toda essa história que levou Jesus a cumprir de fato o propósito pelo qual ele veio ao mundo, né? Que foi para trazer a salvação para nós e se terminou ali na cruz, tá bom? Então daqui a pouco nós vamos estar gravando o capítulo 28 e eu te espero no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Até lá, tchau, tchau!